Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nessa manhã eu gostaria de deixar para a nossa meditação Mateus capítulo 24. Nós vamos pegar o versículo 9, versículo 11 a seguir. Versículo 10. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Aqui nós vamos ver a palavra do Senhor mencionando, através do próprio Jesus, a própria palavra, o verbo encarnado, a respeito das coisas concernentes aos últimos dias, o final dos tempos. Este é um sermão conhecido como o sermão escatológico de Jesus, onde ele vai falar das coisas, dos acontecimentos finais. E ele vai tratar a respeito do amor. O amor que vai se esfriar na igreja, no corpo de Cristo. Aqui você vai ver o versículo 10 dizendo que muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Esse é um requisito que precisa anteceder a ascensão do anticristo. Se você pegar Tessalonicenses, Paulo vai falar da apostasia dos últimos tempos. E o que é apostasia? Apostasia é você se apostatar da fé, você abandonar os princípios dos mandamentos de Deus. E é o que Jesus também está tratando aqui. Muitos se apostatarão. Versículo 10 de Mateus capítulo 24. Muitos afastarão, irão negar a Cristo. O pecado, versículo 11, falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Nós temos visto, irmãos, nesses últimos dias, tudo isso acontecendo. Não precisa você ser uma pessoa com QI elevado para você identificar e interpretar essa palavra. Basta você olhar o que está acontecendo à nossa volta, o globo Terra. A Terra está em agonia, a Terra ela está agonizando. Jesus está às portas. O amor está acabando, ou seja, praticamente o ser humano ele perdeu o afeto, ele perdeu o amor pelas pessoas. E hoje nós precisamos olhar para dentro de nós, fazermos um auto-julgamento, uma autocrítica pessoal, se isso não está acontecendo conosco também. O pecado aumentará e o amor de muitos vai se esfriar. Ou seja, o pecado, irmãos, ele leva o homem ao afastamento, ao distanciamento, ao abandono de Deus. É a apostasia, que o anticristo precisa que aconteça essa apostasia, ou seja, esse esfriamento, para o cenário ficar propício para as pessoas serem manipuladas. E a humanidade ela está todo o tempo sendo testada. Se você olhar tudo que acontece, pandemias que acontecem, os conflitos, guerras, é testando a resistência da humanidade. E a gente vê que cada vez mais, cada geração que passa, vai se levantando uma geração mais decadente, onde o pecado
vai entrando, corrompendo os costumes, os mandamentos de Deus. E o amor pelo Senhor vai acabando. Mas, versículo 13, quem se mantiver firme até o fim será salvo. Jesus, ele condiciona a salvação do justo, a sua perseverança e permanência na sã doutrina, no Evangelho de Cristo. Não seja um que vai se apostatar da fé. Não seja um que vai dar ouvido aos falsos profetas que estão por aí. E para você entender o que é um falso profeta, são aqueles que pregam uma mensagem que agrada a população, uma mensagem que agrada a alma humana. Paulo vai falar isso em Timóteo, tanto em 1 e 2 Timóteo, no capítulo 3, capítulo 4, você vai ver isso, de 1 e 2 Timóteo. A apostasia dos últimos dias, o que iria acontecer é o que nós estamos vivenciando hoje. Homens amantes de si mesmos, traindo uns aos outros, enganando e sendo enganados a todo tempo. E eu tenho dito, irmãos, que nós estamos em guerra conosco, é uma guerra, uma batalha espiritual travada todo dia conosco mesmo, porque a nossa natureza adâmica quer nos fazer enveredar para aquilo que a palavra de Deus não aprova. Mas seja persistente, seja resistente, seja um remanescente nesses últimos dias. O Senhor está levantando e separando os remanescentes, aqueles que não vão cair, aqueles que não vão fraquejar, aqueles que não vão negar a sua fé, mas vão permanecer firmes até o fim, porque nós estamos chegando a esse tempo, e as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Esse evangelho do reino precisa ser pregado a todas as nações, mas não um evangelho distorcido, adulterado, o evangelho do reino de Deus. Qual é o evangelho do reino de Deus? É o evangelho que Jesus vai nos dizer: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem não renunciar a seus próprios interesses por causa de mim, não é digno de mim. O evangelho de Cristo envolve renúncia, sacrifício, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não se perca nesse mundo de ilusão. Não se perca nesse mundo de pecado. Clame pelo Espírito Santo de Deus, porque só através do Espírito Santo seremos fortalecidos a permanecer. Pedro, os discípulos, enquanto não foram cheios do Espírito Santo, Pedro negou Jesus. Os demais abandonaram Jesus. Por isso Jesus ressuscita e vai ficar com eles 40 dias para confirmar na vida deles novamente o chamado, para trazê-los de volta ao propósito. Então ele sobe, 10 dias depois vem o Espírito Santo Consolador e enche aqueles homens que se dispuseram a morrer pela causa de Cristo, colocaram os interesses do reino de Deus acima dos seus próprios interesses, foram martirizados, mas receberam a sua coroa. É como Paulo vai dizer: combati o bom combate, encerrei a minha carreira, guardei a fé, agora está me reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor dará a todos aqueles que não negarem a Ele. É o que Jesus está dizendo: aquele que permanecer até o fim será salvo. Não é aquele que vai no meio do caminho, ou aquele que está no caminho oscilando, cocheando entre dois pensamentos. É o que permanecer até o fim será salvo. O Senhor nos chama. Amém? Eu deixo essa palavra, essa reflexão para você nesta manhã. Fique na paz. Shalom.